Eu estava de plantão noturno quando os paramédicos entraram correndo com um homem em parada cardíaca. Justo quando eu estava prestes a me preparar para entrar na cirurgia, uma sequência de mensagens em vermelho intenso começou a piscar diante dos meus olhos. Não faça isso. Esse homem é o seu marido. Congelei. Outra mensagem apareceu imediatamente. Ele estava com outra mulher na floresta e foi picado por uma cobra venenosa. Meu coração disparou. Seu marido está planejando fingir a própria morte e fugir com ela, jogando a culpa em você, por negligência médica. Minha mente ficou em branco. Você vai passar o resto da sua vida na prisão. A nova companheira dele já está grávida. Seus sogros estão a caminho com a polícia para te prender agora mesmo. Meu rosto ficou pálido enquanto eu encarava aquelas notificações. Naquele momento, a voz urgente de uma enfermeira interrompeu meu choque. Doutora Carter, o paciente está em estado crítico. Ele já está no centro cirúrgico e precisa de cirurgia imediata. Ao ouvir aquilo e relembrar as mensagens, hesitei. Eu tinha falado com meu marido há apenas 20 minutos. Daniel disse que tinha acabado de correr na esteira em casa e que iria dormir. Então, como ele poderia estar na floresta, picado por uma cobra e em parada cardíaca? Mas, no instante em que eu estava prestes a ir para o centro cirúrgico, mais mensagens surgiram. Depois da cirurgia, vão encontrar uma garrafa de álcool vazia com suas digitais na gaveta da sua mesa. Meu estômago afundou. Você será acusada de operar sem estar sóbria. Vai receber uma sentença de 15 anos. Meu coração batia forte no peito. Assim que sair da prisão, seu marido vai provocar um acidente e dar um fim em você. Virei imediatamente para a minha mesa. Abri a gaveta com força. Não havia nada. Estava vazia. Mas as mensagens frenéticas continuavam passando diante dos meus olhos, impossíveis de ignorar. Rapidamente, abri o sistema de vigilância no computador. Ajustei a câmera para mostrar toda a área da minha mesa, sem nenhum ponto cego. Ligou a câmera? Está tentando provar sua inocência? É inútil. Seu cúmplice está prestes a aparecer e te empurrar para o centro cirúrgico. Você não terá tempo de voltar para verificar as gravações. Assim que essa mensagem desapareceu, a porta do meu escritório se abriu com violência. Emily. Sophie entrou às pressas, segurando meu braço e tentando me puxar. Daniel não vai resistir no centro cirúrgico. O que você ainda está fazendo aqui? As enfermeiras te chamaram várias vezes. Por que você não vai salvá-lo? Olhei para ela. Senti um peso enorme no peito. Então, era verdade. O homem no centro cirúrgico era mesmo o meu marido. Forcei uma expressão de choque. Ah, do que você está falando? Disse. Eu acabei de desligar o telefone com o Daniel. Ele já estava na cama. Como ele poderia estar aqui? Ao ver minha reação, Sophie começou a entrar em pânico. Tentou me puxar novamente, mas eu desviei. Franzi a testa, minha voz carregada de suspeita. Você tem certeza de que viu direito? O homem no centro cirúrgico é realmente o Daniel? Claro que é! Ela respondeu sem hesitar. Eu não brincaria com uma coisa dessas. Minha expressão ficou fria. Então por que você sabe que meu marido está no hospital antes de mim? Dei um passo à frente. Aconteceu alguma coisa com ele por sua causa? Um lampejo de nervosismo passou pelos olhos dela, mas ela se recompôs rapidamente. Ele está à beira da morte e você está aqui me questionando? Ele é o seu marido, Emily Carter. E você ainda se chama médica? Você é tão fria que nem consegue salvar o homem que te ama. Os gritos começaram a atrair médicos e enfermeiros das salas próximas. Todos observavam, sem entender o que estava acontecendo. Nesse momento, uma jovem enfermeira correu até mim e falou em voz baixa. Doutora, o paciente da picada de cobra... Ela hesitou. Ele tem o mesmo nome do Sr. Carter. Talvez eu devesse ir verificar. Viu? Sophie aproveitou imediatamente. Agora você acredita? O que você está esperando? Vá para o centro cirúrgico e salve o Daniel. Ela parecia desesperada. Mas eu não deixei passar o brilho estranho nos olhos dela. Pressa demais. Insistência demais. Algo não estava certo. Olhei discretamente para a câmera do computador, ainda gravando. Assenti. Certo. Eu vou verificar. Lancei um olhar sutil para a câmera do computador. Ela continuava gravando. Assenti levemente. Certo. Eu vou verificar. Quando cheguei ao centro cirúrgico, já com o uniforme esterilizado, o cirurgião responsável me olhou como se eu fosse a última esperança. Doutora Carter, o veneno já se espalhou por todo o corpo. Ele está entrando em choque. Ao mesmo tempo, as mensagens voltaram a surgir diante dos meus olhos, ainda mais intensas.
Seu marido tomou um medicamento para simular a própria morte. É por isso que os sinais vitais estão tão fracos. O coração dele pode parar a qualquer segundo. É uma pena. Ele te trai e ainda te incrimina. Olhei para o homem deitado na mesa de operação. Rosto pálido. Lábios azulados. Era Daniel. Por um breve segundo, uma dor aguda atravessou meu peito. Eu me apaixonei por ele à primeira vista. Depois do casamento, fiz de tudo para fazê-lo feliz. Eu o amava. De verdade. E ele era capaz de fingir a própria morte só para me destruir? A linha do monitor cardíaco estava prestes a ficar reta. Levantei a mão lentamente e apontei para o monitor. O paciente chegou tarde demais. Minha voz saiu fria. Não faz sentido continuar tentando reanimar. Houve um silêncio pesado na sala. Preparem-se para informar a família. Sem dizer mais nada, me virei e saí do centro cirúrgico. Não voltei para o meu escritório. Fui direto para a sala de descanso dos médicos. Assim que me sentei, novas mensagens surgiram. Ela não realizou a cirurgia. Então não deveria ir para a prisão, certo? Errado. A armadilha já foi preparada. Amanhã de manhã, Sophie vai causar um grande escândalo. A verdade não vai importar. Vão machucar suas mãos. Seu sogro vai aparecer com a polícia e testemunhar contra você. Não há saída. Levantei de um salto. Meu coração estava acelerado. Como isso seria possível? Olhei ao redor, tentando organizar meus pensamentos. Meu escritório tem câmera. Eu nem sequer toquei no paciente. Respirei fundo. Como poderiam me acusar de operar embriagada? Apertei os punhos com força. Se isso era uma armação, então tinha uma falha. Fechei os olhos. Minha mente começou a revisitar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Cada detalhe, cada palavra, cada movimento. Como se fosse um filme sendo reproduzido. O tempo passou. Quando abri os olhos novamente, algo mudou. Um brilho surgiu no meu olhar. Um leve sorriso apareceu. Entendi. Peguei o celular rapidamente. Fiz algumas ligações curtas, diretas, colocando meu próprio plano em movimento. Ela percebeu. Isso vai ficar interessante. Me levantei. Saí da sala de descanso e segui direto para a área principal de descanso dos médicos. 2 cirurgias tinham acabado de terminar, então o lugar estava cheio. Médicos sentados, enfermeiras indo e voltando. Movimento constante. Perfeito. Sophie não se atreveria a fazer nada muito extremo ali. Escolhi um canto e me sentei. Esperei. Não demorou. A voz dela ecoou pelo corredor. Onde está a Emily Carter? A sala inteira ficou em silêncio. Ela entrou furiosa, acompanhada por várias pessoas. Você deixou seus sentimentos pessoais interferirem e assistiu seu próprio marido morrer. Uma pessoa como você não merece ser médica. O ambiente virou um caos. Aqui vamos nós, murmurei baixo. Ela veio com o certificado de óbito. Mas dessa vez, você está pronta. Levantei uma sobrancelha. Certificado de óbito? Soltei uma risada curta. Eu nunca emiti nenhum certificado. Ela nem sabe como o sistema funciona. Esse papel não tem valor aqui. As pessoas que estavam com Sophie não me deram tempo para continuar. Avançaram na minha direção, como se quisessem me agarrar, mirando diretamente nas minhas mãos. Mas eu já esperava isso. Me abaixei rapidamente e me protegi atrás de um familiar de paciente que eu mesma tinha chamado antes. Os outros médicos se levantaram imediatamente, indignados. Ei! Quem vocês pensam que são? Isso aqui é a sala de descanso dos médicos. Um deles já pegava o telefone. Se continuarem com isso, vamos chamar a segurança. Sophie lançou um olhar irritado. Segurança? Ela riu com desprezo. Quem está causando problema aqui não somos nós. Apontou diretamente para mim. É ela. A doutora Carter usou sua posição para prejudicar o próprio marido. Ela deixou ele morrer de propósito. Ela é uma assassina. Nós estamos aqui para exigir justiça. Olhou ao redor, desafiadora. Se alguém se meter, não nos responsabilizamos pelo que acontecer. Ela achou que aquilo faria os outros recuarem, mas aconteceu o contrário. Os médicos se posicionaram ainda mais à minha frente. Vi um breve sinal de frustração no rosto dela. Sorri de leve. Sophie, falei calmamente. Você diz que eu prejudiquei meu marido? Inclinei a cabeça. Que provas você tem? Ela riu. Provas. Claro que tenho. Tirou um papel da bolsa. Aqui está. O tal certificado. Observei sem demonstrar reação. Peguei o documento. Olhei com atenção. E encontrei o erro quase imediatamente. Apontei para o nome da instituição no papel. Sophie. Levantei os olhos. O paciente morreu neste hospital. O certificado deveria ter sido emitido por aqui. Dei uma pausa.
E mais importante, eu não fui a cirurgiã responsável pelo atendimento. Quando cheguei ao centro cirúrgico, tudo já tinha acabado. Levantei o documento levemente. As câmeras registraram tudo. Assim que terminei de falar, o médico que havia liderado o atendimento na noite anterior pegou o certificado da minha mão. Ele mal precisou de alguns segundos para analisar antes de explodir de raiva. Morte causada por atraso no tratamento? Isso é completamente falso. Ele levantou a voz. No momento em que o paciente chegou, iniciamos os procedimentos de emergência imediatamente. Fizemos tudo o que era possível. Apontou para mim e depois para os outros. E as câmeras do centro cirúrgico podem provar isso. Você está mentindo! Outro médico deu um passo à frente. Não ouse tentar jogar a culpa disso no nosso hospital. Sophie parecia já esperar esse tipo de reação. Ela não discutiu mais sobre o certificado. Em vez disso, apontou diretamente para mim. Como assim não houve atraso? Quando a enfermeira chamou a Emily ontem à noite, ela se recusou a atender. Ela elevou ainda mais a voz. Eu fui até o escritório dela. Pedi várias vezes para ela ir. Mas ela simplesmente ignorou. A enfermeira pode confirmar isso. Ela olhou ao redor, pressionando todos. Era uma vida humana. Alguém aqui pode dizer com sinceridade que ela não se recusou a salvar o paciente? O ambiente ficou em silêncio. Pesado. Ninguém respondeu. Afinal, era uma vida em jogo. Ninguém quis se comprometer. Ao ver isso, um brilho de satisfação apareceu nos olhos dela. Ela fingiu dor. Virou-se para as pessoas que estavam com ela. Ela matou o Daniel. Eu vou fazer com que ela pague por isso. Depois voltou o olhar para mim. Uma médica que se recusa a salvar um paciente não merece exercer essa profissão. Eu permaneci calma. Um momento. Minha voz saiu firme. Nada do que você disse pode ser usado como prova contra mim. Fiz uma pequena pausa. A polícia deve chegar em breve. Olhei diretamente para ela. E como esposa do paciente, vou solicitar uma investigação completa. Inclinei levemente a cabeça. Mas antes disso, eu tenho uma pergunta para você, senhorita Evans. Ela congelou por um instante. Quem te deu autorização para retirar meu marido do hospital ontem à noite? Antes que ela pudesse responder, uma voz rouca surgiu atrás da multidão. Fui eu. O corredor se abriu. Meus sogros entraram, acompanhados por policiais. Assim que me viu, meu sogro, Sr. Turner, se soltou do policial e caminhou até mim com passos firmes. Sem hesitar, me deu um tapa. O som ecoou pelo ambiente. Senti o impacto queimar no meu rosto. Emily! Ele gritou. Sempre te tratamos bem. É assim que você nos retribui? Minha sogra desviou o olhar. Ele continuou, apontando para mim. Você não foi para a cirurgia porque estava bêbada. Nós toleramos isso por muito tempo. Mas nunca imaginamos que você abandonaria o Daniel à morte. Ele se virou para os policiais, com expressão de dor. Oficiais, eu quero denunciar minha nora por operar sob efeito de álcool. Respirou fundo. A garrafa deve estar na gaveta da mesa dela. Ao ouvir aquilo, fechei os olhos por um segundo. Apertei os punhos com força. Esse era o homem que eu respeitei como um pai. Soltei o ar lentamente. E me acalmei. Era exatamente como eu tinha previsto. Os policiais foram até o meu escritório. Poucos minutos depois, voltaram, com a garrafa na mão. No instante em que a levantaram, o clima mudou completamente. Os olhares ao meu redor passaram de dúvida para decepção. Os médicos que estavam ao meu lado deram um passo atrás, se afastando. Sophie não conseguiu esconder o sorriso. Emily, disse ela com satisfação. A prova está aqui. O que você tem a dizer agora? Eu apenas ri. Baixo. Apontei primeiro para meu sogro, depois para ela. Oficiais... Minha voz foi firme. Eu gostaria de denunciá-los por armação. E tenho provas. O silêncio caiu como uma lâmina. Todos me encararam. Os médicos que tinham se afastado começaram a hesitar. Os policiais trocaram olhares. Sophie demorou alguns segundos para reagir, mas eu contei. 1, 2, 3. Foi o suficiente. Provas? Meu sogro riu com desprezo. Emily, você é médica, não advogada. Deu um passo à frente. Uma garrafa com suas digitais. Testemunhas dizendo que você se recusou a operar. Isso é mais do que suficiente para acabar com sua carreira. Ele olhou para os policiais. Podem levá-la. Como se estivesse dando uma ordem simples. Mas o policial não se moveu. Ele olhou para mim. Senhora Carter. Que provas você tem? Respirei fundo. Minha voz saiu controlada. Quando estou sob pressão, eu não aumento o tom. Dei um passo à frente. Eu mantenho a calma. Fiz uma pausa.
Eu tenho 2 tipos de prova. Levantei o celular. As que mostram que eu não fiz nada errado. Olhei diretamente para Sophie. E as que mostram quem fez. Abri o aplicativo de vigilância. Virei a tela para os policiais. Essa é a gravação da câmera do meu escritório. Dei play. Eu ativei ontem à noite. Porque sabia que alguém poderia tentar plantar algo. A imagem mostrava a sala vazia. O tempo passando. Sem ninguém entrando. Se vocês revisarem desde as 22h47 até agora, vão ver que a gaveta ficou vazia por horas. Dei um leve sorriso. Até que alguém entrou hoje de manhã. Olhei para eles. Enquanto eu estava aqui, com testemunhas. Os policiais observaram com atenção. Sophie tentou intervir. Isso pode ter sido alterado. Qualquer um pode editar uma gravação. Assenti calmamente. Pode, por isso não depende só disso. Cruzei os braços. O sistema do hospital armazena tudo em um servidor externo, com registro de tempo criptografado. Olhei diretamente para ela. E o responsável pelo sistema já está a caminho. Por um segundo, bem rápido, o rosto dela mudou. Quase imperceptível. Mas eu vi. Ela não sabia disso. Meu sogro, por outro lado, não reagiu. E isso me disse tudo. Senhorita Evans. Falei, virando-me diretamente para ela. A que horas você chegou ao hospital ontem à noite? Ela apertou o maxilar. Eu não sou obrigada a responder isso. Não a mim. Respondi com calma. A eles. Apontei para os policiais. O oficial que segurava meu celular levantou o olhar. É uma pergunta válida. A que horas a senhora chegou? Ela hesitou por um instante. Por volta das 10 da noite. Fiquei sabendo do acidente do Daniel e vim imediatamente. Inclinei levemente a cabeça. Como ficou sabendo? Eu recebi uma ligação. De quem? Uma pausa. Longa demais. Uma amiga. Nome? Ela abriu a boca. Fechou. Os policiais aguardaram. Posso conseguir, disse, tentando se recompor. Faça isso, respondeu o oficial, sem mudar o tom. Vamos precisar para o relatório. Observei em silêncio. Não era satisfação, era outra coisa. Era como quando uma cirurgia complicada começa a dar certo porque você antecipou cada risco. Durante aquela meia hora na sala de descanso, eu tinha feito 2 ligações. A primeira, para o administrador do sistema. A segunda, para a única pessoa naquele hospital que conhecia cada câmera, cada acesso, cada registro. Minha colega desde a residência. Doutora Olivia Brooks, chefe da clínica médica. Olivia tinha chegado ao hospital antes de todo mundo naquela manhã. E passou o tempo fazendo exatamente o que eu pedi. Registra tudo. Como se tivesse sido chamada no momento exato, a porta se abriu. Emily. Olivia entrou segurando um tablet. Ignorou o resto da sala. Tenho os registros que você pediu. Os policiais se viraram para ela. Meu sogro também, dessa vez com atenção. Ela estendeu o tablet. Registro de acesso ao escritório da doutora Carter. Ontem à noite e hoje pela manhã. Deslizou a tela. O cartão que abriu a gaveta hoje, às 6h23, fez uma pausa. Não pertence à doutora Carter. O silêncio caiu novamente. Pertence ao Sr. Robert Turner, ela disse com total naturalidade. Membro do conselho do hospital. Acesso administrativo a todas as áreas. Meu sogro não reagiu. Nem um músculo. Mas Sophie olhou para ele. E naquele olhar, rápido demais, eu vi. Medo. Ela não sabia. Ela achava que outra pessoa tinha feito aquilo. Não ele. As mensagens surgiram novamente na minha visão. Ela acabou de perceber. O homem por trás de tudo não contou tudo para ela. Ela também é descartável. Mantive o olhar fixo. Sophie não era a mente por trás disso. Era só mais uma peça. E o verdadeiro jogador estava ali. Há anos, sentado no conselho, sorrindo para mim em jantares de família, me chamando de filha. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, ele estava me encarando. E pela primeira vez, eu não vi autoridade. Vi cálculo. Frio. Rápido. Procurando saída. Mas ele ainda tinha jogadas. Muitas. Oficiais. Falei, mantendo o tom firme. Preciso que revisem os registros completos das últimas 48 horas. O policial franziu levemente a testa. De quais áreas? Do meu escritório. Do centro cirúrgico. Da entrada principal. Parei. E da farmácia. Farmácia? Ele repetiu. Assenti. O veneno que atingiu meu marido é específico. De acordo com o relatório preliminar, é compatível com Bothrops. Respirei fundo. Em condições naturais, leva entre 6 e 12 horas para causar parada cardíaca. Olhei diretamente para eles.
Meu marido entrou em parada em menos de 4 horas. Silêncio. Pesado. Isso não é compatível com uma picada acidental. Fiz uma pausa. Isso é compatível com a administração controlada. Olivia me olhou. Pergunta silenciosa. Você tem certeza? Respondi com um leve movimento. Sim. Meu sogro falou novamente. Mas agora... mais calmo. Emily. A voz dele estava diferente. Mais suave. Você está sob muita pressão. Acabou de perder o Daniel. É normal não estar pensando com clareza. Era uma tentativa elegante. Me transformar em alguém emocionalmente instável. Vi alguns médicos relaxarem. Era uma explicação confortável. Mais fácil de aceitar, mas eu não caí nisso. Agradeço a preocupação, respondi, mas eu ainda sei interpretar um exame toxicológico. Olhei para os policiais. Há 3 semanas, o Sr. Turner pediu acesso ao inventário de substâncias controladas. Disse que era para auditoria. Fiz uma pausa. Eu autorizei. Porque confiava nele. Meus olhos ficaram fixos nele. Agora eu gostaria de saber o que foi feito com esse acesso. As mãos dele se contraíram por um segundo. Quase imperceptível, mas eu vi. Olivia também. O policial anotou. Nesse momento, a porta se abriu novamente. Emily. Era o Dr. Harris, chefe da toxicologia. Ele entrou sem alarde. Me entregou uma pasta e ficou ao meu lado. Sem dizer nada. Aquilo, por si só, já dizia tudo. Abri a pasta. Li rapidamente. E encontrei a confirmação. A concentração do veneno não era natural. Era uniforme demais. Distribuição perfeita. Injeção. Não mordida. Mas havia mais. Algo que eu não esperava. Um segundo composto. Marcado em vermelho. Com uma palavra ao lado. Reversível. Meu coração disparou. Reversível. As mensagens explodiram novamente. Você encontrou. O segundo composto bloqueia temporariamente o coração. Existe antídoto. Janela de 6 horas. Resta um pouco mais de 4. Fechei os olhos por um instante. Então... Daniel não estava morto. Ou não precisava estar. 4 horas. Eu ainda tinha tempo. Abri os olhos devagar. Minha mente começou a se reorganizar. Pensei no Daniel na mesa de cirurgia. No rosto pálido. Na linha quase reta do monitor. Pensei nos anos que passei ao lado dele. No quanto eu o amei. E no plano que ele tinha montado para me destruir. Aquilo nunca foi sobre me matar. Era sobre me controlar. Se eu tivesse entrado naquela cirurgia, assustada, pressionada, eu teria operado um homem em coma induzido. E depois, ele milagrosamente sobreviveria, graças ao antídoto. Eu seria acusada, destruída. E ainda ficaria em dívida com ele, presa. Não em uma cela, mas em algo pior. Respirei fundo. Não. Aquilo não ia acontecer. Olhei novamente para Sophie. Ela parecia tensa, confusa. Ela não sabia de tudo. Ela conhecia só parte do plano. Era só mais uma peça. E peças podem mudar de lado. Guardei essa ideia. Depois, voltei-me para o Dr. Harris. Preciso falar com você. Ele assentiu sem questionar. Saímos da sala. O corredor estava vazio. Caminhei rápido. Quanto tempo ele está nesse estado? Perguntei. Harris fez um cálculo mental. Se a dose foi aplicada por volta das 10, ainda há margem. Ele me olhou diretamente. Mas você precisa decidir agora. Parei. Ele fez a pergunta. Você quer salvá-lo? Fiquei em silêncio. Era a pergunta mais honesta de todas. Pensei no homem que eu conheci. No que ele se tornou. Na traição. Na mentira. No plano. E então pensei em outra coisa. Se ele morresse, o plano acabava. Mas eu também perderia a única pessoa que sabia tudo. Se ele vivesse, eu controlava o jogo. Respirei fundo. Quero. Minha voz saiu firme. Eu vou salvá-lo. Harris já tinha o antídoto preparado. Eu sabia. Seguimos direto para a área isolada onde o corpo tinha sido levado. O hospital registrava como óbito em avaliação. O corredor estava silencioso. Frio. Entramos. A iluminação era baixa. Daniel estava deitado. Imóvel, mas observei com atenção. O peito dele se movia, quase imperceptível. Frequência cardíaca extremamente baixa, disse Harris. Mas suficiente. Peguei a seringa. Olhei para ele por um segundo. Existe uma ironia em salvar alguém que tentou te destruir. Minha voz saiu baixa. Não é perdão. É controle. Apliquei o antídoto. Esperei. Segundos. Nada. Mais alguns. Então... Os dedos dele se moveram, levemente,
Depois os olhos. Um som fraco escapou da garganta. O corpo estava voltando. Harris registrou tudo. Tempo, resposta, dosagem. Tudo documentado. Ele vai acordar em alguns minutos, disse ele. Assenti. Saí da sala. Peguei o telefone. Olivia. Os policiais? Ainda estão aqui, ela respondeu. E o Sr. Turner tentou acelerar as coisas. Isso só piorou para ele. E a Sophie? Está tentando conversar com os policiais em particular. Fechei os olhos por um segundo. Não deixa ela fazer isso ainda. Mais alguns minutos. Entendi. Desliguei. Voltei para dentro. Daniel já estava acordando. Os olhos dele abriram lentamente, confusos. Me viu. Emily? A voz estava fraca. Você está aqui? Me sentei ao lado. Estou. Ele piscou, tentando entender. O que aconteceu? Olhei diretamente para ele. Nós temos registros completos. Substâncias. Dosagens. Acesso ao hospital. Fiz uma pausa. E também temos o momento exato em que você voltou. Ele ficou em silêncio. A única razão pela qual você está vivo, inclinei levemente a cabeça. É porque eu decidi isso. Os olhos dele mudaram, pela primeira vez, sem arrogância, sem controle, só medo. Assenti. Isso significa que, a partir de agora, quem decide o que acontece sou eu. Ele não respondeu, mas entendeu. Levantei, saí, subi novamente para o andar principal. Os policiais estavam no corredor, Sophie em um canto, meu sogro mais afastado, sozinho. Fui até ele, mostrei meu celular, a gravação, Daniel acordando. Ele assistiu, em silêncio, 3 segundos. E então, algo mudou no rosto dele. Não foi exagerado, mas foi definitivo. Ele entendeu. O controle tinha acabado. Um dos policiais se aproximou. Sr. Turner, precisamos que nos acompanhe. Ele apenas assentiu, sem discutir, sem olhar para trás. E foi. As horas seguintes passaram de forma estranhamente precisa. Sem gritos, sem caos. Apenas procedimentos sendo executados um após o outro, cada peça se encaixando exatamente onde deveria. Sophie foi levada para conversar com os policiais. Ficou lá por um bom tempo. Depois eu soube que ela contou tudo. Datas, mensagens, transferências, o plano, o acordo que tinham feito. Que depois que eu fosse destruída, Daniel ficaria com ela. Ela entregou tudo. Sem hesitar, sem olhar para trás. Eu não senti pena, nem satisfação, apenas silêncio. Daniel foi transferido para a unidade de cuidados intermediários. O relatório oficial registrava envenenamento grave com resposta tardia ao tratamento. Nada sobre o segundo composto. Nada sobre o antídoto. Aquilo ficou registrado separadamente, como prova, como segurança, como controle. Quando os policiais tentaram falar com ele, o advogado apareceu, rápido demais, preparado demais, pediu tempo. E conseguiu. Antes de sair do hospital, fui vê-lo mais uma vez. Ele estava deitado, olhando para a janela. Quando ouviu meus passos, virou o rosto. Me encarou. O advogado disse que o melhor é cooperar. A voz ainda estava fraca. Ele está certo. Fiquei em silêncio. Então ele perguntou: por que você me salvou? Olhei para ele, sem emoção. Porque foi a minha decisão, não sua. Não do seu pai, minha. Ele sustentou meu olhar por alguns segundos, mas não disse nada. Saí. No corredor, Olivia estava me esperando, com 2 cafés. Me entregou um. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Quanto você já tinha percebido ontem? Ela perguntou. Nem tudo. Respirei fundo. Só tinha a câmera, os acessos, e a chance de alguém cometer um erro. Ela me olhou de lado. E se ninguém errasse? Tomei um gole do café. Eu tinha outras opções. Ela deu um leve sorriso. Claro que tinha. Mais tarde, naquele mesmo dia, o Sr. Turner foi formalmente preso, sem resistência. Sem discurso. Minha sogra já não estava mais no hospital. Não procurei por ela. Não era necessário. No fim do turno, assinei tudo normalmente. Como qualquer outro dia. A chefe de enfermagem perguntou se eu queria alguns dias de folga. Neguei. Saí do hospital ao final da tarde. O ar estava frio. Pesado. Parei por um instante antes de entrar no carro. Olhei para trás. Para o prédio. Iluminado. Funcionando. Como se nada tivesse acontecido. E pensei. Na mulher que poucas horas antes estava parada diante de uma gaveta vazia, com medo, confusa, sem saber quanto tempo tinha antes de tudo desmoronar. Ela tomou uma decisão. E aquilo foi suficiente.
Entrei no carro, liguei o motor e fui embora, sem olhar para trás.